Aleluia. Quantos aqui estão alegres com o Senhor Jesus, que eles digam amém? Quantos aqui estão dispostos a deixar Jesus entrar na casa, digam aleluia. Aleluia, querido. O culto de hoje é uma continuação de domingo passado, e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui no nosso meio, amém? Aleluia. Vire para o seu irmão do seu lado e fala assim: a casa caiu. E agora? A casa caiu. E agora? Antes, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, lá no versículo 24, lá no finalzinho. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, lá no versículo 24. Quem não achar, quem está tendo dificuldade, levanta a mão rapidinho que o obreiro, o diácono, vai te ajudar correndo. Todos acharam, amém? Todos acharam, amém? Quem não achou, diz: me socorre. Socorro ali, ó, socorro. Já foi, já. Antes de começar a ler essa passagem, eu gostaria de falar com vocês, de introduzir essa mensagem com uma notícia. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, existia um prédio chamado Palácio Segundo. E esse prédio era um prédio grande, né? Eu acho que saiu essa notícia, eu acho que todo mundo já viu. E quando essa notícia saiu, muita gente, né, foi vítima do desmoronamento de um prédio. E por que esse prédio caiu? Por que esse prédio desmoronou? A notícia fala que tiveram, se eu não me engano, 8 vítimas. Jaziam 8 vítimas no local. Saiu o resultado, igreja, aí, ó. É perceptível. Saiu o resultado. Eu vou ler uma pequena parte aqui da reportagem, falando assim: houve um frenético esforço de evacuação do local, mas nem todo mundo estava fora quando às 3 da manhã vieram brutalmente ao chão 44 apartamentos inteiros do bloco afetado. Abriu-se um rombo de cima a baixo, deixando apenas uma horrenda montanha de entulhos no lugar, na qual jaziam 8 vítimas, todos que estavam dentro do bloco sem nenhum sobrevivente. A Sersan já havia sido processada 4 vezes pela má construção do prédio, que não possuía o documento que determina se o empreendimento foi construído seguindo as instruções, as exigências impostas pela prefeitura. Além disso, o Ministério Público acusou a empresa de ter utilizado materiais de má qualidade na construção do prédio, que iam de areia da praia até garrafas PET. E uma pessoa, o empresário Sérgio Naia, na época ele falou: se a areia de praia desse concreto, mesmo de baixa qualidade, não haveria mais praias no Rio de Janeiro, pois não dá liga para o concreto. E aqui foi uma notícia que, quando descobriram o real motivo do desmoronamento do prédio, as pessoas se chocaram. Você já viu prédio ser construído com areia? Pergunta ao seu irmão. Pergunta: já viu casa construída com areia? A nossa mestra Jaqueline, 2 casas já construídas. Pergunta se ela construiu com areia. Claro que não. Areia de praia não. E lá em Mateus 7, 24 ao 27, ele relata isso. Jesus fala sobre o homem que edifica a sua casa no lugar certo, na rocha, e o homem que edifica a sua casa na areia. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, essa palavra já traz um peso enorme. Aquele que constrói, aquele que edifica a sua casa. O que é a casa, né? O que a casa representa para nós? O nosso coração. O lugar onde nós fundamentamos o nosso coração vai dizer se a nossa casa, se a nossa base é firme ou não. A pessoa que edifica a sua casa em solo arenoso, em uma areia, com certeza vai cair, porque não tem estabilidade. Não tem firmeza, não é sólido. Mas a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha, ela sim vai durar. Ela sim vai estar de pé. E não importa a aflição, não importa o vento, não importa as águas, não importa nada, porque ela vai permanecer de pé. Querido, vira para o irmão que está ao seu lado e pergunta a ele: onde você tem construído a sua casa? Onde você tem construído a sua casa? Onde você aí que está em casa nos assistindo tem construído a sua casa? Onde você tem posto o seu coração? A nossa casa é o nosso coração, amém? E Jesus, ele fala isso, né? Ele compara o insensato e o sábio nessa passagem, depois de ter trazido todo o ensinamento do Sermão do Monte. Ele termina o Sermão do Monte e ele fala: depois de todo esse ensinamento que eu dei, aquele que ouviu e seguir, praticar, é semelhante a uma mãe que edifica a casa na rocha. Mas aquele que ouviu e rejeitar, esse sim construiu a casa na areia. E quando cair, grande vai ser a sua queda. Grande vai ser as ruínas que vão ficar. Grande vai ser o desmoronamento dela. E, querido, o principal motivo da casa cair não são os ventos. O principal motivo da casa cair não é a água que vai sobre ela. O principal motivo que faz a casa cair não são as pedras que tacam nela, mas onde ela está fundamentada. O que vai definir se a sua casa vai cair ou não, o que vai definir se o seu coração está firme ou não, não é o que fazem com você ou o que te atinge, mas é onde você construiu a sua casa. É onde você edificou a sua casa. Onde você tem edificado a sua casa. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. Nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis. Não estamos isentos de passar por uma tempestade. Muito pelo contrário. O que mais tem na vida do crente é dificuldade. O que mais tem na vida do crente é momento difícil. O que mais tem na vida do crente é aflição. Mas, querido, se a sua casa está edificada na rocha, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da onda, não importa a força do vento, a sua casa vai permanecer em pé. Se a sua casa estiver construída no lugar certo. E querida, a pergunta o que Deus quer tratar nessa noite é o que fazer quando a casa cai. Às vezes nós construímos a nossa casa em solo arenoso. Construímos a nossa casa com palha, como a nossa obreira Tainá trouxe aqui mais cedo. Às vezes nós construímos a nossa casa com madeira. Às vezes nós construímos a nossa casa com tanta coisa. E quando vem uma dificuldade, ela cai. E grande é a sua queda. E querido, o que fazer? O que fazer quando a casa cai? O que fazer quando nada mais está inteiro? O que fazer quando o seu coração, quando o lugar de refúgio, o que fazer com o seu templo destruído? O que fazer quando não há mais nada em seu coração porque foi desmoronado? O que fazer? Para onde correr?
Querido, às vezes nós edificamos a nossa casa, nós cometemos o erro de edificar a nossa casa nos baseando em pessoas. Se aquela pessoa sair da minha vida, eu vou desmoronar. Se eu perder aquela pessoa, a minha vida acabou. A minha esperança total está naquela pessoa. E se ela sair, eu perco o chão. Estava conversando com o pastor Humberto hoje, antes do culto começar, e aí deu um exemplo perfeito. Muita gente baseia a sua vida, constrói a sua casa em seu filho, em seus filhos. Às vezes uma mãe, quando ela tem um filho, ao invés de ela colocar o Senhor em primeiro lugar, e aquele filho com bênção de Deus, ela consegue transformar a bênção de Deus, que é o filho dela, em algo ruim, porque ela põe toda a sua esperança, a expectativa, tudo que ela tem em seu filho. Aí o filho fica doente, o que a mãe faz? Desmorona. Por quê? Porque a casa dela foi edificada nele. A casa dela foi edificada sobre a vida do outro. E a palavra de Deus fala que aquele que ama mais a sua família, aquele que ama mais os seus amigos, aquele que ama mais as coisas dessa terra, mais do que a mim, não é digno de mim. Querido, será que nessa noite você chegou aqui e você tem construído a sua casa em pessoas? Você tem construído, edificado a sua casa em terceiros? Querido, nessa noite Deus nos fala: aquele que ama, aquele que quer edificar a sua casa, aquilo de mais precioso que tem no outro, não é digno de mim. Não é digno de mim. Mas existem vezes também que nós edificamos a nossa casa, nós construímos a nossa casa, nós fundamentamos a nossa casa nas nossas emoções. Querido, é o pior erro que a gente pode fazer. É o pior erro que nós podemos cometer, porque nos basear segundo os nossos sentimentos é muito falho. Lá em... Você pode glorificar a Deus, querido? Senhor Jesus está aqui, amém? Aleluia. Lá em Jeremias 17, no versículo 9, fala, não precisa abrir não, vou ler rapidamente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerás? Basear a sua vida no que você sente, nos seus desejos, é incerto, é solo arenoso, é solo instável. E essa pessoa, ela é assim, um dia acorda muito bem. Eu tô muito bem. Eu tô explodindo de alegria, como o Davizinho fala, né? Alegria! Eu tô explodindo de alegria. Eu tô muito bem, muito feliz. Tudo à minha volta vai bem, as minhas emoções estão bem. Mas amanhã, no outro dia, a pessoa acorda completamente mal. Ela acorda cabisbaixa, ela começa a pensar nas coisas da vida, nas preocupações da vida, não que ela tem que resolver, porque tudo demais tem para resolver. Se você for parar para pensar nas suas contas, você tem que reparar na sua casa. Se você ficar pensando só nisso, você entra em depressão. Que é tanta coisa que misericórdia. E querido, fundamentar a nossa casa, construir a nossa casa, nas nossas emoções, no desejo do nosso coração carnal, é pedir para ela ser destruída, é pedir para ela cair, é pedir para nós sermos enganados por nós mesmos, porque perverso é o desejo do nosso coração, enganoso é o desejo do nosso coração. Só que aí tem uma terceira pessoa que ela, às vezes, fundamenta a casa dela, ela constrói a casa dela nela mesma. Ela constrói, ela põe a confiança maior não vem nem de Deus, vem dela. A força maior que ela tem não vem de Deus, vem do seu próprio braço. O conhecimento todo que ela pode adquirir não vem nem de Deus, vem do próprio pensamento.
E lá em Jeremias 17:5 fala: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem que confia nele mesmo, o homem que deposita a sua confiança na sua própria força, ele é insensato e ele se afasta do Senhor. Ele se afasta do Senhor. Ele afasta o seu coração do Senhor. Querido, a música que a pastora Jaqueline ministrou aqui, logo no início fala: eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Quantos de nós, muitas das vezes, não fazemos isso? A gente procura em lugares, a gente procura em pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. Aquilo que só Deus pode suprir. A gente tenta buscar em pessoas que são falhas como nós aquilo que só o Senhor da nossa vida pode suprir na nossa alma. Às vezes a gente coloca o nosso coração em pessoas que são falhas como nós. E é certo, vai desmoronar. E grande vai ser a sua queda. Às vezes a gente acaba descuidando e começamos a colocar toda a nossa confiança em pessoas, em emoções, em lugares. Começamos a buscar respostas e força e confiança em lugares que não é o Senhor. Começamos a esquecer a sua palavra, começamos a esquecer que Ele é a rocha. O nosso Senhor é a pedra angular, o nosso Senhor é a pedra de esquina, é a base, é o fundamento, o alicerce. Nós começamos a nos esquecer disso. Começamos a nos esquecer que só Ele pode fortalecer a nossa casa. Só Ele pode manter a nossa casa firme. Muita gente conhece a história dos discípulos, né, no barco, e começou uma grande tempestade. Jesus estava no barco, mas eles se desesperaram. Eles começaram a ver o vento forte, a chuva forte, as ondas enormes, quase virando o barco, e eles se desesperam. Fala: meu Deus, cadê Jesus? E o outro fala: está dormindo, mas ele não está vendo o que está acontecendo. Ele não se importa com a gente. E vão correndo chamar Jesus. E quando Jesus, ele acorda, ele levanta, ele fala: mar, aquieta-te. Vento, para. E tudo fica calmo novamente. Querido, se Jesus está no barco, se Jesus está na sua casa, se Jesus é o alicerce, se Ele é a rocha na sua casa, pode vir a tempestade que for, pode vir a onda que for. A gente pode até ficar com medo, mas confiando que Ele é a nossa rocha, confiando que Ele é o alicerce que segura e que firma toda a nossa casa. Essa é a certeza do coração. Som. Essa é a certeza que precisa estar no nosso coração, que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, o alicerce da nossa construção. A reportagem que eu li no início, ela caiu porque ela foi construída da forma errada. Ela foi edificada da forma errada. Os homens preferiram confiar em um material que não era o certo, que era areia de praia. E vidas morreram. Vidas morreram naquele lugar, porque a casa, o prédio foi desmoronado. Que talvez você chegou aqui nessa noite e o seu coração está como esse prédio da reportagem. Ele desmoronou. A casa caiu. Você olha para dentro de si e você pensa: eu realmente, em determinada parte, o momento da minha vida, eu fundamentei o meu coração em pessoas. Eu fundamentei o meu coração nas minhas ilusões. Eu fundamentei o meu coração naquilo de bom que podia me acontecer, nas minhas emoções, do meu desejo. Eu fundamentei meu coração no outro. E a minha casa caiu. A minha casa caiu. Eu olho para dentro de mim e eu só vejo ruína. Eu só vejo destroços. Eu só vejo o resto do que um dia foi aquela casa. Querida, eu posso falar para você, um dia eu me encontrei assim.
Um dia eu olhei para dentro do meu coração e o que eu conseguia ver apenas era restos de uma casa. Era a ruína de uma casa que foi edificada no lugar errado. Foi edificada na dependência total de pessoas. Foi edificada na dependência total dos meus desejos. Foi edificada em tudo dessa terra, menos em Deus. E quando veio a dificuldade sobre a minha vida, ela desmoronou. Quando veio a dificuldade sobre a minha vida, ela caiu, ela desabou. Assim que eu entrei aqui no caminho do Evangelho, eu me encontrava assim, desmoronada. O meu coração completamente destruído, a minha casa completamente destruída. E às vezes você está assim. Você olha para dentro do seu coração e fala, eu edifiquei no lugar errado. Mas qual é a minha esperança agora? O que eu posso fazer agora? Para onde eu vou correr agora se está tudo destruído? Querido, lá em... Agora eu queria que você abrisse comigo. Aleluia, querido. Lá em Apocalipse, o versículo base, né, do culto semana passada, lá em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Guarda aí rapidinho, Apocalipse. Apocalipse 3:20. Abre também lá em Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5 e Apocalipse 3:20. O que fazer quando a casa cai? Vira para o irmão que está ao seu lado e pergunta a ele: o que fazer quando a casa cai? Lá em Apocalipse 2:5 fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. E eu queria focar aqui nessa primeira parte. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te, pois, onde você construiu a sua casa. Lembra-te, pois, onde você construiu, edificou a sua casa e ela desmoronou. Lembra-te o momento onde você caiu e arrepende-te. Essa palavra cair, ela tem um significado muito interessante. Eu até esqueci como se pronuncia a palavra em grego. Grita aí, pastor Humberto. Écpito. 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 Essa palavra em grego, uma das definições dela eu achei muito interessante. Que uma das definições fala assim: cair de um lugar onde não se pode permanecer. Às vezes a sua casa caiu porque ela não podia permanecer em determinado lugar. Às vezes a sua casa caiu porque ela não pode permanecer no lugar onde é fora de Deus. Ela não pode permanecer fora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E parafraseando esse verso de Apocalipse 2:5 fala, eu coloquei aqui: lembra do lugar onde não se pode permanecer e arrepende-te. Lembra do lugar onde não se pode permanecer e arrepende-te. Se caiu é porque não estava no lugar de permanência. Se a casa caiu é porque não estava no lugar de permanência. A sua casa já caiu, querido, porque a minha já. A minha já, porque eu coloquei a minha casa, eu edifiquei a minha casa onde ela não podia permanecer. Onde ela não podia permanecer. Sabe qual é o lugar de permanência?
Sabe qual é o maior lugar de permanência? É o nosso Senhor. É a rocha, é a pedra angular, é o alicerce. Esse é o lugar de permanência. A sua casa caiu? Lembra do lugar onde não se pode permanecer e arrepende-te. Lembra-se do lugar onde não se pode permanecer e reedifique ela no lugar certo. Querido, onde você tem construído a sua casa? Será que é um lugar onde não se pode permanecer? Será que você tem construído e edificado a sua casa no lugar onde não se pode permanecer? E quando a gente constrói a nossa casa no lugar onde não se pode permanecer, grande é a sua queda. Grande é a sua queda. Querido, Deus está aqui. Ele está ministrando em corações nessa noite. Ele está ministrando em corações nessa noite. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Quantos creem nisso? Glorifiquem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, o desejo de Deus nessa noite é que você saia daqui transformado, com a sua casa edificada no lugar de permanência, com a sua casa edificada no lugar de permanência nele. Ele quer que você saia daqui nessa noite transformado. E querido, não se permita não ser transformado por Deus. Porque Deus tem uma obra grandiosa para realizar no nosso meio. Deus tem uma obra grandiosa, extraordinária para fazer na nossa vida. Mas a única pessoa que pode impedir essa obra é você mesmo. Então, se você se dispôs a estar aqui, nesse lugar, saiu da sua casa, saiu do seu trabalho, saiu do lugar onde você está para vir aqui, nessa noite, querido, se permita ser transformado por Deus. Permita-se ser transformado por Deus. Abra o seu coração para receber a palavra dele nessa noite. Abra o seu coração para ser transformado por ele nessa noite. Não se permita sair desse lugar sem ser transformado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em você, em mim, é fiel para cumprir. E nessa noite Ele está começando obras no coração de cada um. Nessa noite Ele está começando uma obra grandiosa no coração de cada um. E Ele é fiel para cumprir, querido. Mas você precisa abrir o seu coração e deixá-lo entrar. Você precisa abrir o seu coração e permitir que Ele entre. Lembra do lugar onde não se pode permanecer. Lembra do lugar onde você construiu a sua casa, onde você edificou a sua casa e que não se deveria estar ali. E que não se deveria estar ali. Querido, nós não fomos feitos para sermos edificados com coisas instáveis. Nós não fomos feitos para sermos edificados com coisas insólidas. Nós não fomos feitos, nós não fomos criados para sermos construídos e edificados em solo arenoso. Sabe por que nós tivéssemos sido criados para sermos tão instáveis, tão inconstantes, com o nosso coração desmoronando há tanto tempo? A obra da cruz não valeria a pena. Querido, Jesus morreu na cruz por nós, para que a nossa casa pudesse ser firmada nele. Ele morreu na cruz por nós. Ele se sacrificou por nós, dando a sua vida para nós construirmos a nossa casa nele. Edificarmos a nossa casa nele, na rocha, no alicerce da nossa vida. Já falei isso e falo novamente. Se a nossa casa está edificada em Cristo, se a nossa casa está edificada na rocha, não importa a tempestade,
Não importa a aflição, não importa a dificuldade, ela pode ser atingida e ela vai ser atingida, ela vai ser castigada, mas ela não vai desmoronar. Ela vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque ela está no lugar de permanência. Ela está no lugar de permanência. Senhor. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Aleluia, querido. Querido, segundo ponto. Primeiro, vou concluir o primeiro. Edifique a sua casa no lugar de permanência. Segundo ponto. Se a sua casa caiu, e às vezes ela cai porque nós edificamos ela no lugar onde não se deve permanecer. Se você chegou aqui nessa noite e você está olhando para dentro de... Vamos fazer um exercício agora? Feche seus olhos aí rapidinho. Comece a analisar o seu coração. Comece a pensar onde você tem construído a sua casa nos últimos tempos. Comece a pensar no solo onde você construiu a sua casa, onde você edificou a sua casa. Comece a pensar se você realmente construiu a sua casa no lugar de permanência. Não construiu? Vê agora se a sua casa está desmoronada. Porque talvez alguns aqui chegaram nesse lugar com a casa completamente desmoronada, em ruínas. E de tanto tentar consertar, de tanto tentar reedificar, se cansou. E se conformou com a ruína que está. Se conformou com os destroços pela frente. Se conformou com a destruição que está. E está cansado de tentar reedificar sozinho. Está cansado de tentar construir novamente sozinho. Está cansado de tentar limpar a própria casa. De tentar arrumar a casa. Querido, posso te falar nessa noite? Você não precisa reedificar a sua casa sozinho. Lá em Neemias 2,17 fala: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. E não estejamos mais em pobre, não estejamos mais em vergonha. Vire para o irmão que está ao seu lado aí agora. Vire para o irmão, olhe bem no fundo dos olhos dele. Talvez seja essa pessoa que Deus quer te levantar como Neemias na sua vida. Talvez essa pessoa seja a pessoa que Deus está levantando nessa noite para te ajudar a reedificar os muros. Talvez nessa noite Deus quer levantar Neemias nessa noite. Pessoas que estão com a sua casa edificadas nele para ajudar quem está em ruínas. Para ajudar a edificar a casa. Para ajudar a edificar Jerusalém dentro de si que está destruída. Querido, Deus tem uma obra grandiosa nesse lugar para fazer aqui. Deus tem uma coisa grandiosa para realizar e eu creio que Ele já está realizando nessa noite. Eu creio que Ele já está realizando, começando uma obra grandiosa em nossos corações. Querido, Deus quer levantar Neemias para ajudar a reedificar a casa de quem desmoronou. Um dia pessoas foram colocadas na minha vida como Neemias. Um dia pessoas foram levantadas na minha vida, colocadas na minha vida como Neemias. E me ajudaram a reedificar a minha casa. Seguraram na minha mão e me ajudaram. Vamos lá, eu vou te ajudar agora. Você não está sozinha. Querido, você não está sozinho. Nesse lugar tem Neemias querendo ajudar a reedificar a sua casa. E isso é para nós que estamos aqui, para você que está aí também nos assistindo. Você não está sozinho.
Tem pessoas que Deus quer levantar para ajudar a reedificar a sua casa. Querido, vire para o irmão que está ao seu lado e pergunte aí novamente: onde está edificando a sua casa? Aleluia, querido. O terceiro ponto que eu queria trazer para concluir essa mensagem se encontra lá em Apocalipse 3:20. Todos acharam, amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Em sua casa eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas aí você pode me perguntar: mas Rayane, que casa está desmoronada? Que casa está em completa ruína? Como eu vou deixar Jesus entrar, Jesus ver a minha ruína? Como eu vou deixar que Jesus veja e entre na minha ruína? Você já recebeu visita na sua casa, naqueles momentos onde está tudo uma zona? Onde está tudo bagunçado? Você às vezes acabou de acordar, vamos supor, segunda-feira. Segunda-feira o pessoal fala que é o dia do lixo, né? Que você acorda tarde, você tira para tentar descansar. Para quem pode, Vamos supor que você pode. Quarta-feira, feriado, muita gente vai poder chegar em casa terça-feira, comer aquela comidinha, tomar um banho e descansar. Acorda no dia seguinte, 11 da manhã. Eita, lá. Se a pastora Jaqueline acordar 11 da manhã, ela acorda detonada. Ela levanta às 6 da manhã e já meio... Aí você levantou 11 horas da manhã. Você vê a sua casa completamente bagunçada, roupa que cobre todo o sofá, uma pilha imensa de louça sobre a pia, fogão todo sujo porque você não teve tempo de arrumar, os quartos uma bagunça, banheiro, você entra, você se confunde se é um banheiro de bar. Olha o cenário, tudo bagunçado. Aí chega aquela visita inesperada, que você não tem nem costume de receber em casa. Aí você tem duas opções, né? Ou deixar ela entrar e ver a bagunça, ou fingir que não está em casa. Você tem essas duas opções. Porque a pessoa fica: ó de casa, ó de casa. Aí você fala: vou ficar aqui quietinho, não vou falar nada, porque ela vai embora daqui a pouco. E querido, às vezes é isso que a gente faz com Deus. Às vezes Deus está batendo, Jesus está batendo na porta do nosso coração há muito tempo, e a gente está fingindo que não está em casa. E a gente está fingindo que nada aconteceu, que não precisamos. Ou então a vergonha é tanta, porque na questão da visita isso acontece, né? A vergonha é tanta, da casa toda bagunçada, que você não quer deixar que a pessoa entre para poder ver a bagunça. Às vezes com Deus é a mesma coisa. Ele está batendo há muito tempo. Ele está batendo há muito tempo a porta do seu coração. E porque está desmoronado, e porque está em ruínas, porque está tudo bagunçado, você fala: eu vou fingir que eu não estou em casa. Eu vou fingir que eu não estou aqui, porque vai que ele vai embora. Vai que ele me deixa aqui quieto, tentando resolver a minha bagunça. Tentando resolver aquilo que eu fui responsável pelo desmoronamento. Querido, mas nessa noite Deus não quer saber se está em ruína. Deus não quer saber se desmoronou. Deus não quer saber se está uma completa bagunça. Ele quer entrar. Ele quer entrar. E Ele não vai te julgar pela bagunça, Ele vai te ajudar a arrumar. Ele não vai te julgar, te condenar pela bagunça que está no seu coração. Ele vai arrumar junto com você. Ele vai levantar pessoas para arrumar junto com você. É essa a vontade de Deus. O que fazer quando a casa cai? Deixar Jesus
O que fazer quando a casa cai? Ouvir Jesus bater na porta e deixar ele entrar. O que fazer quando desmoronou e está em ruína? Deixar Jesus entrar. Não tem outra saída, não tem outro lugar, não tem outra rocha a não ser Ele. Não tem outro lugar de permanência a Ele, querido. Não tem. Não existe vida fora dele. Não existe casa arrumada, coração inteiro fora dele. Porque fora dele, a nossa casa vai ser destruída toda vez que vir um problema. A nossa casa vai ser destruída toda vez que o inimigo se levantar na nossa vida. A obreira Tainá, ela trouxe a questão dos porquinhos. Um foi palha, outro madeira e outro tijolo. O inimigo se levantou. O inimigo se levantou. Não foi só porque a casa é de palha, então eu vou ficar aqui no meu canto. Não. Ele foi destruir. Ele foi tentar acabar com aquilo. E por acaso ser construída de palha. Ele não precisou nem fazer força. Já destruiu. Na outra foi de madeira, um pouco mais resistente. Mas mesmo assim ele não se importou. Ele destruiu. A outra ele viu que era de tijolo, resistente. Ele tentou. Ele tentou demais. Mas ele não conseguiu. Porque estava edificada com o material certo e no lugar certo. Estava edificada, construída no lugar certo. Com o material certo. Levou tempo. Deu trabalho, muito trabalho. Só quem sabe o que é construir uma casa, pastor Humberto Jaqueline, então, de prova o quão trabalhoso é construir e edificar uma casa no lugar certo. Porque edificar uma casa de palha é só você botando montinho de mão por montinho e tá pronta. De madeira, amarra uma madeira na outra e tá pronta. Agora de tijolo não. Construir no alicerce não, querido. Você tem que cavar fundo. Tem que preparar o solo. Tem que pegar o material certo e edificar. E isso leva tempo. E isso nos custa algo. Sabe por que muita gente não constrói a sua casa na rocha? Porque não quer sacrificar. Porque não quer renunciar. Sabe por que a casa de muita gente cai, desmorona e tá em ruína e constrói de novo e cai de novo? Porque ela não quer renunciar, ela prefere sentir a dor do desmoronamento. Ela quer sentir a dor da queda. Cai. Desmorona, tá em ruína. Mas ela não quer renunciar. Ela não quer se sacrificar. Ela não quer se manter em segurança. Ela quer fazer do jeito dela. Ela quer viver do jeito dela. Ela quer viver da forma que ela acha que é. Ela quer viver com o conhecimento que ela acha que tem. Ela quer viver com a força que ela acha que tem. Querido, quando você decide construir a sua casa na rocha, não é por você, não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é o que você quer ou não quer. Porque às vezes você quer construir uma casa de tijolo, mas todas as paredes de dentro você quer fazer de vidro. Não tem sentido. Não tem sentido. Vai cair. Por fora pode parecer resistente, mas por dentro um petelecozinho cai, desmorona. E querido, Satanás, ele não vai deixar de ir contra a sua vida só porque a sua casa é fraca. O lobo deixou de enfrentar a casa do porquinho lá da casa de palha porque a casa era fraca? Claro que não. Porque o objetivo dele era destruir quem estava dentro. O objetivo dele era destruir o porquinho. O objetivo de Satanás é destruir a sua vida.
O que Satanás mais quer e mais deseja é destruir a sua vida. E se a sua casa é edificada sobre a areia, ele vai atingir, ele vai contra ela e ela vai desmoronar. E ela vai desmoronar. O porquinho tinha um irmão do lado. Mas às vezes a gente começa a ter pensamento de que nós estamos sozinhos, não temos ninguém de confiança, não temos ninguém por perto, não temos em quem confiar nessa terra, e nós nos afastamos da comunhão. E Satanás, ele quer te afastar da comunhão, porque a comunhão salva. A comunhão salva. Se uma ovelha ela anda longe do rebanho, é alvo fácil para o lobo. Se uma ovelha anda longe do rebanho, é algo fácil para qualquer coisa que tentar destruí-la. Querido, será que você é ovelha longe do rebanho? Será que você é o porquinho que edificou a sua casa com palha? Será que você foi o insensato que construiu a sua casa sobre a areia? Será que a sua casa caiu? Se caiu, ainda existe solução. Jesus continua a bater na porta. Jesus continua a bater na porta e te convidando para ceiar com Ele. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de construir com você a sua casa. Mas Ele não quer nada mais e nada menos do que tudo. Não importa se o tudo que você tem é as ruínas do seu coração. Ele quer. Glória a Deus. Ele quer, ele quer isso. Ele quer o seu tudo. O que adianta eu dar toda a casa mais determinado cômodo, não? O que adianta eu entregar a minha vida toda para Ele e a minha vida emocional, não? O que adianta eu entregar tudo a Ele e não entregar as minhas dores? O que adianta eu entregar tudo que eu tenho, tudo que eu acho que tenho, e deixar uma mínima coisa sem deixar na mão dele? Querido, Deus, Ele quer a casa toda. Deus, Ele quer a casa toda. Sabe por que Ele quer a casa toda? Porque vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo. A casa que você tem nem é sua, é dele. E por que não dá o que é dele por inteiro? Não, porque não deixar Ele cuidar do que já é dele por inteiro? Por que não deixar Ele fazer o que Ele quer por inteiro na sua vida? A palavra de Deus fala que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável, e não nos acrescenta dores. Não nos acrescenta dores. Por que não deixar a nossa vida, a nossa casa na mão de um Deus de amor, na mão de um Pai amoroso? Por que não deixar a nossa casa ser edificada sobre a rocha verdadeira? Por que construir a casa num lugar onde não se deve permanecer? Ela vai cair de novo, vai desmoronar de novo. Grande vai ser a sua queda. Vai doer de novo, vai sangrar de novo. Às vezes a gente, quando faz uma ferida no nosso corpo, a gente olha, é um arranhãozinho de nada. Eu já tive uma experiência com isso. Eu caí na rua um dia, ralei o joelho. Vou lavar pra quê? Vou deixar anticorpos, né, meio? Foi passando o tempo e abriu uma ferida enorme no meu joelho, inflamada que só Deus. E eu era criança. A minha tia Eliane pegou e falou: não, vem aqui, agora a gente vai limpar. A gente vai limpar. E ela já tinha limpado isso comigo várias vezes. Eu falei: não, vai doer demais. Mas teve um dia que ela viu o negócio todo branco e saindo água de pus e que não sei o quê. Ela falou: agora a gente vai limpar.
Você vai sentar aqui, a gente vai limpar isso aí. Pegou soro, pegou gás, pegou álcool e tacou ele no machucado. E raspando com gás e eu gritando de dor. Mas aquilo foi o suficiente para eu me curar. Doeu demais. Doeu demais. Mas eu saí de lá curada. Depois daquilo, a ferida cicatrizou perfeitamente bem. Doeu? Doeu. Eu renunciei à minha vontade. Porque eu não queria estar ali. Eu não queria estar ali. Mas eu sabia que precisava. Ela sabia muito mais do que eu precisava. Então ela me prendeu. Ela sabia que quando ela começasse a futucar, eu ia sair correndo, mancando mesmo. Mas, querido, Deus, Ele não é uma pessoa mal educada. Ele quer que você dê liberdade para Ele. Aleluia. O nosso Senhor, Ele não é uma pessoa tão educada que Ele bate a porta. Ele não destrói a sua casa para entrar. Satanás, sim. Satanás, ele não quer saber. Ele vai derrubar. Nosso Senhor, não. Ele nos chama para ceiar com Ele, querido. Ele nos chama para curar tudo que dói no nosso coração. Ele nos chama para reedificar a casa. Nele, na rocha verdadeira. No alicerce que pode segurar e firmar a nossa casa. É Ele que nos chama, querido. Nessa noite Ele está te chamando. Nessa noite Ele está te chamando e Ele está te convidando a abrir a porta do seu coração. Deixar Ele entrar. Ele não se importa com a bagunça. Ele não se importa com a ruína. Ele não se importa com destroços que está pela frente. Ele quer entrar e arrumar tudo isso. Construir a casa novamente nele. É isso que Ele quer fazer, querido. Eu estou aqui, Ele fala. Eu posso entrar? Eu estou aqui nesse lugar. Eu posso entrar? Querido, Ele está aqui. Eu posso senti-lo. Eu sinto a presença maravilhosa do nosso Deus nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. O rio dele de vida fluindo nesse lugar. E Ele está batendo a porta de corações nessa noite, perguntando: eu posso entrar? Eu não me importo com a sua bagunça. Eu quero arrumar para você. Eu não importo com as ruínas. Eu quero construir para você. Eu não importo com o que está acontecendo. Eu quero te curar. Eu não importo. Não me importo com o quão feio está a sua ferida. Eu quero curar. Eu quero limpar. Eu quero ser o seu médico, porque o nosso Deus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E querido, Ele está aqui nesse lugar nos convidando. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu posso entrar. Eu posso entrar na sua casa e construí-la novamente, reedificá-la novamente. Eu não quero que o meu sacrifício na sua vida tenha sido em vão. Porque eu morri para que vocês tenham vida e vida em abundância. Muita vida, vida que transborda. Ele quer que Ele morreu para que nós venhamos ter vida. Muita vida, muita vida. Vida que transborda para outras pessoas. Vida que transborda para quem está perto de nós. Ele nos chama para isso. Ele nos criou para isso. Para muita vida. Não uma vida medíocre, mas muita vida. Uma vida de excelência nele. Uma vida que vive a vontade dele. Uma vida, um coração, uma casa edificada sobre a rocha. Ele nos chama para isso, querido. Eu estou aqui. Eu posso entrar. Eu posso entrar em seu coração. Dá trabalho? Dá trabalho. Exige renúncia, exige sacrifício. Mas vale muito a pena. Porque no final, você não tem vida apenas para você. Tem vida para outros.
Neemias tinha tanta vida, tanto vigor, que ele deu vida para os outros. Ele reedificou a casa dos outros. Aleluia. Foi levantado por Deus para reedificar uma cidade. Querido, nessa noite aqui existem pessoas que são Neemias, mas que precisam se posicionar diante de Deus para ajudar o outro a reedificar a casa. E existem pessoas que estão com a casa desmoronada e que precisam deixar Jesus entrar. Querido, nessa noite, eu espero que essa palavra tenha transformado a sua vida, transformado o seu coração, porque ela transformou o meu coração. Glória a Deus. Transformou o meu coração. Durante a semana eu fui pensando e pensando. Cada vez que eu pensava, Deus me dava algo novo. E eu falava: Senhor, isso é muito forte, muito, como diz o nosso pastor Rodrigo, isso é forte demais. Queria pedir para a igreja se colocar de pé nesse momento. Querido, Deus está aqui nessa noite. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer fazer uma obra completa em seu coração. Ele quer edificar aquilo que foi destruído. Ele quer colocar no lugar de permanência aquilo que estava no lugar onde não se deve permanecer. Glória a Deus. Ele quer que a sua vida esteja edificada sobre a rocha verdadeira, no alicerce verdadeiro. É isso que Ele quer. Ele quer nessa noite entrar na sua casa, não importando a bagunça. Mas nós precisamos abrir a porta, porque o nosso Deus é educado. Agradecer minha oportunidade. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, que palavra é essa? Palavra que constrange.